E aí, gente, tudo bem com vocês? Sim. Pra mim tá ótimo, né? Só faltou eu não precisar de microfone, mas tudo bem. Não dá pra ter tudo. Calma aí. É isso, né? Estão indo embora? Tchau, hein? Viu? Descobriram que era eu. Acontece sempre. Espero que todos estejam bem. Não estou entendendo por que vocês não estão rindo para mim, Caô. Já está cansadão nessa piada, né, gente? Mas é que eu dou aula num espaçamento muito grande. Então, eu sempre acho que hoje cabe. Vocês sabem que a gente está falando sobre reforma protestante, certo? Esse mês a gente está falando sobre reforma protestante. Hoje vai ser o último dia e coube a mim falar sobre 2 solas, as que faltam. Agora, segura esse é grego? É grego, né? Latim? Segura esse latim. As 2 solas que eu vou falar é a sola gratia e a... Nem sei, anotei o nome da outra errada. Como que é mesmo? Soli Deo Glória. Tradução. Sola gratia, somente a graça. E soli Deo Glória, somente a Deus a glória. Então, eu não sei se vocês estavam aqui em todas as semanas, né? Mas, de forma bem sucinta, o que foi a Reforma Protestante? Esqueci de uma coisa, né? Muito, muito importante. Vamos orar. Fecha o olho aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado porque nós estamos aqui mais um dia. Obrigado porque nós temos esse espaço, Deus, que nós podemos nos encontrar, que nós podemos, Senhor, ter comunhão contigo e com os nossos irmãos. Nesse momento eu te peço, Senhor, por essa aula, que tu venha nos conduzir, que eu venha falar aqui, Senhor, somente coisas que estejam no meu coração e que sejam dadas pelo Espírito Santo, que eu não venha falar nada além, e que em tudo nós venhamos, Senhor, falar principalmente de Ti, que Tu venha ser o centro dessa aula, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Quer trocar? Ok. Então, voltando, a gente está falando sobre a Reforma Protestante. Então, de maneira bem sucinta, o que é a Reforma Protestante? O que foi a Reforma Protestante, né? Foi uma tentativa de restauração do verdadeiro Evangelho. A galera estava um pouco equivocada no que era realmente o Evangelho, no que era realmente a palavra, no que era realmente o Cristo. E, com isso, eles começaram a ter umas atitudes, eles começaram a fazer umas paradas que não tinham nada a ver com a palavra. E aí uns carinhas, provavelmente vocês já ouviram falar, né, porque a gente está falando o mês todo, Lutero, Calvino e entre outros, falaram, a palavra não está dizendo isso, não. Cristo não é esse aí que está sendo pregado, não. O amor de Deus não é esse aí, não. E aí, eles vieram tentar retomar os preceitos do que realmente era o Evangelho. E, cara, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, não porque, Camila, a gente vai ter conhecimento, a gente vai ter um embasamento histórico. Legal, mas nem todo mundo gosta de história. Eu acho que é importante realmente para a gente entender de onde a nossa igreja foi formada, porque o protestantismo não existia antes disso. E aí a gente começa a entender a nossa origem, a gente começa a entender o porquê da gente estar aqui hoje. E eu acho isso extremamente relevante. E o mais importante, a gente começa a refletir sobre, cara, será que a gente está fazendo igual antigamente? Será que a gente está cometendo os mesmos erros? E, para mim, isso é totalmente importante. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ei, eu não gosto muito de me ouvir, estou me agoniando. Ok, então a primeira sola que a gente vai falar é somente a graça. Alguém sabe o que é graça?
Muito bem, favor imerecido. Então, se a gente começar a analisar o que o pessoal estava fazendo antigamente, a gente vai começar a entender que eles não estavam vivendo realmente a graça. Não é que eles desconsiderassem a graça, mas eles achavam que a salvação ela não vinha somente pela graça. Tinha um esforço humano. A gente tinha que fazer algumas coisas. E, para isso, eles criaram doutrinas. E as duas doutrinas que eu vou falar aqui, a primeira é a da indulgência e a segunda, a do purgatório. A da indulgência servia para meio que você tentar reparar, total ou parcialmente, um pecado que você tinha cometido. E aí você poderia ter que fazer alguma coisa, você poderia ter que rezar não sei quantas Ave Marias, ou o Pai Nosso, ou coisas nesse gênero. Eu até botei um exemplo aqui, que é que um ladrão, né, roubou não sei o quê. E aí ele conseguiu o perdão daquele que foi roubado. E aí ele deve restituir o dono com dinheiro equivalente ao que foi extorquido. Então, era tipo sempre uma necessidade de reparar aquilo que foi cometido. Não bastava simplesmente você falar assim, ah, Deus, me perdoa por isso. Não, você tinha que ir lá e fazer alguma coisa além de simplesmente pedir perdão. E a doutrina do purgatório, o que consistia a doutrina do purgatório? Os cristãos, parcialmente santificados, ou seja, eles não eram totalmente santos, eles não eram totalmente justos, eles, quando morriam, ficavam num lugar até que eles fossem realmente santificados. Como se fosse um limbo, talvez, sabe? E aí os reformistas vão falar, pô, não é bem assim que acontece, não é bem assim que a palavra diz. E aí eles tentam refutar esse argumento. Uma refutação é tipo um contra-argumento. E aí eles vão dizer, cara, o arrependimento que Cristo quer, ele é espiritual. Claro que o arrependimento ele vem com uma mudança de direção, mas eu não preciso pedir perdão, eu não preciso, pedir perdão a Deus, aí eu fui ali no Dudu, me confessei, depois eu fiz 50 Ave Maria. Não, isso não é necessário. Você pede perdão a Deus e, pela graça, você é salvo. Não, então, não há um meio do caminho de... Existe como se fosse pontes, sabe? Entre a gente e o arrependimento, entre a gente e a salvação. A única ponte que existe foi feita lá atrás, que com Jesus. E hoje em dia, não. Ok? E o segundo, a refutação em relação à doutrina do purgatório é que não há fundamento na Bíblia que vai dizer, cara, tem um lugarzinho lá que você fica, e aí depois você é santificado, depois você consegue a vida eterna. Então, os caras conseguiram, de certa forma, refutar essas duas doutrinas. E aí, a gente vai ver Lutero o tempo inteiro tentando defender que, tipo, cara, a gente é incapaz de nós mesmos conseguirmos atingirmos a salvação. É impossível. E aí, essa ideia de nós tentarmos conseguir a salvação, ela esbarra bastante num conceito que acho que provavelmente vocês conhecem, que é de meritocracia. Cara, a gente constantemente vive falando disso, né? Ah, fulano estudou tanto, cara, ele merecia tanto isso. Ah, não sei quem fez não sei o que, merecia tanto isso. Como se a pessoa realmente estivesse fazendo um grande esforço, como se a pessoa estivesse realmente correndo atrás e ela merecesse isso. E a graça não tem nada a ver com mérito. É justamente o que vocês falaram, a graça é um favor imerecido. Você pode fazer o que for, você ainda não vai merecer a salvação, mas através da graça você a recebe. Abre aí comigo em Efésios 2.
Efésios 2, 8 e 9. Posso ler? Amém? Vai dizer assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Eu acho que a Silvinha até leu isso na aula dela. E a gente tem que entender que a graça ela é dom de Deus, cara. Não é pela gente, e não é pelas nossas obras. Eu acredito muito que as obras elas evidenciam a nossa fé, mas não é através das nossas obras que nós vamos ser salvos. É simplesmente através da graça, que foi o que Jesus, que Deus fez por nós. Amém? Lá em Romanos 5, 19 a 21, vai dizer assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é isso, cara. É através de Jesus, superabundou a graça, onde havia o pecado. E a venda de indulgências, que a gente já falou aqui, ela fez com que a igreja se tornasse um mercado, cara. As pessoas iam na igreja porque elas queriam alguma coisa. Elas não simplesmente, legal, eu vou para ter um relacionamento com Deus ou qualquer coisa do tipo. Elas faziam coisas para alcançar a salvação. Então, a gente vê muito isso, de tipo, cara, eu preciso muito de alguma coisa. Eu, pelo menos, já fiz muito isso. Não vou falar, cara, nunca fiz. Não, eu já fiz muito isso. Quando você precisa muito de alguma coisa, seja um milagre, seja uma coisa material, você começa a buscar Deus desesperadamente. Tipo, cara, eu preciso. E aí, eventualmente, a gente está fazendo como se o nosso relacionamento com Deus ou as coisas que nós fazemos para Ele sejam simplesmente mercadorias. Era o que a galera estava fazendo lá atrás. Tipo, estou vendendo bênção, estou vendendo perdão, estou vendendo aquilo que não precisa ser vendido, sabe? Porque era através de Cristo. E isso não estava restrito lá atrás. Ainda acontece, né? Sei lá, eu pelo menos vejo. É ruim, porque a gente começa a visualizar, tipo, teve uma reforma, porque a igreja não estava como deveria estar. E aí, hoje em dia, a gente ainda encontra algumas paradas bem nesse sentido também. E aí, o segundo ponto, que é somente a Deus a glória, vai dizer que a igreja romana, ela se utilizava da veneração aos santos. E aí a gente pode lembrar que, acho que em Êxodo, vai dizer que Deus vai dizer, né? Não terás outros deuses além de mim, não adorem imagens. E aí a galera que estava tentando fazer essa reforma pensa, cara, se tem essa veneração, tem alguma parada errada. E aí a doutrina da veneração aos santos consiste em ela se apresenta externamente por meio da reverência às imagens. Então, era comum se ter uma imagem e ela ser adorada, venerada. Os teólogos romanos alegavam haver distinção entre as palavras gregas látria e dúlia. Tá, Camila, o que isso quer dizer? As duas estão no sentido de adorar. Mas aí a galera vai dizer que, látria quer dizer adoração devida unicamente a Deus. E dúlia, que é uma veneração aos santos. Então, quando eles liam a Bíblia, se tivesse látria, ok, era uma adoração somente a Deus. Se tivesse dúlia, não, uma veneração aos santos. E eles usavam isso como um respaldo para poder adorar a outros deuses, para adorar outros santos. Só que a Bíblia não vai fazer nenhuma distinção entre esses termos. Meu Deus, estou com uma... Tá ótimo. As Escrituras, elas não vão fazer nenhuma distinção sobre esses termos. Então, provavelmente, eles estavam equivocados. E aí, a refutação reformista é os caras falando, isso aí não é bem isso aí, não. E aí eles vão falar que representar a Deus através de imagem é corromper a glória. O uso da imagem conduz à idolatria.
O verdadeiro cristianismo proclama Deus único e absoluto e a ilusória distinção entre látria e dúlia. Então, realmente, cara, vocês estavam fazendo uma parada errada. Não tinha que adorar a santos, não tinha que adorar outros deuses. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Vamos lá. O segundo ponto, no somente Deus a glória, é a doutrina da veneração às relíquias. E o que consistia? O corpo ou parte do corpo de uma pessoa santa, objetos intimamente relacionados com a pessoa, ou objetos como areia, óleo ou água que tocaram restos mortais e foram armazenados. Então, o que era isso? Eles veneravam, tipo assim, Dudu foi considerado santo, e aí o Dudu morreu. Aí a gente ficou com a blusa do Dudu, essa blusa preta aí dele. As pessoas veneravam essa blusa, como se fosse realmente um objeto que tinha poder, que era santificado e etc. E poderia também ser simplesmente o corpo dele, vamos dizer, ou a mão dele, ou qualquer coisa que fosse dele. Então, as pessoas adoravam aquilo como se fosse realmente um Deus. E aí, mais uma vez, os reformistas vêm e refutam. Cara, lá em Êxodo 13, 19, vai dizer que Moisés, em atenção ao pedido de José, levou os restos mortais do patriarca para serem sepultados na terra que Deus prometera dar aos filhos de Abraão. Só que não tem nenhum registro que aqueles restos deveriam ser adorados. Então, a gente não vai encontrar na Bíblia em nenhum momento restos que deveriam ser adorados por nenhum motivo. Seja um objeto, seja uma parte do corpo, seja algo que aquela pessoa tocou. E aí, em 2 Reis também, no 13, 21, vai dizer que ali tinha um homem e ele tinha ressuscitado. E depois de ter sido lançado sobre os ossos de Eliseu... falei nada com nada. Ele ressuscitou depois de ter sido jogado nos ossos de Eliseu. E a Bíblia também não vai dizer nada sobre, cara, os ossos de Eliseu têm poder, vamos adorá-lo. Então, os reformadores vêm e, mais uma vez, refutam o que a igreja naquele momento estava vivendo. Abre aí comigo em 1 Coríntios 8, 6. Amém? Vai dizer assim: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Cara, é isso. A glória é somente dele. A gente não precisa falar, cara, fulano encostou nessa Bíblia, então vamos venerá-las, vamos adorá-la. Ele falava isso para o povo lá atrás, e isso se mantém até hoje. Ele vai dizer, Jesus diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça. Sabe? Então, a gente precisa entender realmente que os mandamentos, no final das contas, eles são resumidos a isso. A gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E que a gente precisa dar a glória a quem merece a glória. E a glória, toda a glória é dele, sabe? E eu fico pensando que, num contexto mais... No nosso contexto, realmente, quantas vezes a gente meio que faz realmente essas coisas? Em relação à graça, em relação à glória, e a gente vive isso da maneira errada. A gente vive isso da nossa maneira, quando realmente não era para ser assim. Eu quis trazer essa contextualização para vocês, histórica, para vocês entenderem o porquê que essas solas realmente existem. Mas eu quero falar um pouquinho do nosso cotidiano, do que a gente vive realmente. E em relação à graça, cara, eu fico pensando que quantas vezes a gente acha que a gente precisa fazer um esforço muito grande para ser perdoado. A gente não aceita simplesmente que, se você orar, se você se arrepender, pedir perdão, está tudo certo. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas acontece muito comigo. Sei lá, pequei, aí tá, pedi perdão. Aí eu acho que se eu orava 1 hora, agora eu tenho que orar 5.
Se eu lia um capítulo por dia, agora eu tenho que orar 10. Cara, isso é simplesmente uma tentativa de eu barganhar com Deus a minha salvação. Eu barganhar com Deus o meu perdão. E não funciona assim. Ele não quer que você esteja ali simplesmente para conquistar um perdão. Ele quer que você esteja ali porque você quer ter um relacionamento com Ele. Porque você quer ter uma vida com Ele. Só que a gente faz muito isso, sabe? A gente fica, não, vou fazer isso aqui porque eu estou no erro. Eu vou fazer isso aqui porque, cara, preciso mais de Deus. Mas esse mais de Deus é mais no sentido de, tipo, putz, estou muito errado. E não no sentido de, cara, eu preciso mais de Deus porque Ele é suficiente para mim. Ou, cara, eu preciso mais de Deus porque Ele tem tudo que eu preciso, sabe? Mas no sentido de tentar se redimir, como se fosse possível que o nosso esforço, como se fosse possível que as nossas forças humanas, que as nossas próprias mãos alcançassem o perdão ou alcançassem a salvação. E eu fico imaginando, cara, Deus olhando para a nossa cara e falando, putz, entreguei meu filho por vocês, fiz tudo, e vocês estão aí nessa de, tipo, um grande esforço, sabe? De, tipo, ter que correr atrás de uma coisa que eu já garanti para vocês na cruz. Eu fico sempre pensando em Deus com aquele meme do palhacinho, cara. Tipo, eu sou um otário para vocês, sabe? Mas não é bem assim, né? Enfim. Abre aí em Tito 2 comigo. Tito 2:11. Amém? Vai dizer assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então é a graça, não é o nosso esforço. Cara, parece muito redundante eu ficar repetindo isso toda hora, mas não tem muito o que dizer, sabe? A gente entende o que é graça e a gente precisa realmente internalizar esse conceito para que a gente viva a partir dele. E eu não estou te dizendo aqui que você não deve tentar aumentar o tempo que você passa orando, ou você não deve tentar aumentar o tempo que você passa lendo a Bíblia, não estou falando isso. Mas você tem que entender qual é o real motivo de você estar fazendo essas coisas. Simplesmente como uma penitência, de tipo, cara, eu não gosto de ler. E aí, pequei. Vou ler mais para poder Deus ver meu esforço. Ou para simplesmente se relacionar com Ele. Quando a gente passa a entender que se relacionar com Ele, que gastar tempo com Ele é bom, a gente realmente vai querer aumentar esse tempo. Não simplesmente para nos castigar, mas porque, vamos dizer, a Carol é minha amiga. E aí, com o tempo, para mim foi cada vez mais legal passar mais tempo com ela. Porque a gente foi se conhecendo. Eu fui vendo que a companhia dela era boa. E é a mesma coisa com Deus, cara. Quanto mais tempo você passa com Ele, você conhece Ele, você entende que Ele é bom, você entende que Ele quer o melhor para você, provavelmente você vai querer passar mais tempo com Ele. Eu acredito que isso aconteça na vida de vocês, com amigos de vocês. Se no início da amizade, no início do relacionamento, se você conversa, sei lá, um dia, você fala, legal, aí tem um intervalo de muitos dias. Mas quando você está realmente dentro de um relacionamento e você gosta daquela pessoa, cara, você fala com ela provavelmente todos os dias. Às vezes você fala com ela sobre nada, mas você está falando. Sabe, às vezes não tem um motivo relevante, mas você só quer passar tempo com ela. E com Deus é assim, cara. A gente precisa entender isso para entender o que realmente são essas doutrinas espirituais, sabe? Porque elas não são simplesmente um meio da gente conseguir algo. Elas não são um fim, na realidade, elas não são um fim, mas elas são o meio que nós usamos para nos achegar a Deus. Elas não podem ser o centro da nossa adoração.
A gente não pode falar assim, cara, orei 5 horas hoje, então eu sou muito santo. Porque você pode passar 5 horas orando e não ter feito nenhuma diferença, sabe? E em relação a somente Deus a glória, você pode pensar, Camila, nós somos evangélicos, nós vivemos numa igreja cristã. É óbvio que a gente não adora imagem. É óbvio que a gente não adora santos. Realmente, a gente não adora nada disso. Mas eu fico pensando que muitas vezes a gente pega o lugar de Deus, que é de glória, e coloca uma amizade, a gente coloca um relacionamento, a gente coloca talvez um líder, sabe? E a gente deturpa totalmente a glória que era somente a Deus e coloca para qualquer coisa. E aí a gente passa a viver distribuindo a glória de Deus. A gente passa a viver idolatrando outras coisas que não a Deus. E eu acho que isso é muito comum, porque a gente tende a ser muito intenso nas coisas, sabe? Eu não sei quem namora ou quem tem melhores amigos. Não sei se vocês já pararam para pensar se isso talvez roube seu tempo com Deus, sabe? Porque, cara, se tem roubado seu tempo com Deus, se tem te afastado de Deus, não no sentido ruim de, cara, essa pessoa me influencia ao mal, ou me influencia ao pecado, mas no sentido de, eu não consigo organizar o meu tempo para dar preferência a Deus, a ter um momento com Ele, porque eu quero passar tempo com outras pessoas, ou eu quero passar tempo gastando em outras pessoas. E não necessariamente só pessoas, pode ser um bem material. Pode ser, vamos dizer, na minha vida, um carro. Cara, quando eu ganhei o carro, eu tenho certeza que eu estava idolatrando aquele carro. Gente, sério. Era um A no carro e eu estava desesperada. Sério, um risquinho. Eu tinha, sei lá, nem um ano de carteira quando eu ganhei o carro. E aí, um risquinho no carro, para mim, era o fim do mundo. Eu nem sabia dirigir direito, sério, eu não sabia passar a 5ª marcha. Mas um risquinho no carro era um desespero. E aí eu comecei a ficar mal, porque, aconteceu isso com o carro, aconteceu aquilo outro com o carro. E aí eu ficava mal a ponto de, cara, alguém falar para mim assim, onde está seu tesouro, está o seu coração. Alguém me lembrou sobre esse versículo. E eu comecei a refletir de, meu Deus, estou dando toda a glória da minha vida para um objeto, sabe? E a gente faz isso, cara. Às vezes, talvez seja... a gente esteja adorando uma vaga na faculdade, a gente esteja adorando uma vaga num militar, a ponto de tirar toda a glória de Deus e colocar naquilo, sabe? A gente começa a esquecer de que Ele é suficiente. A gente começa a esquecer que nós somos dependentes dEle. E, diante disso, eu fico lembrando, acho que é uma pregação da Thalita Pereira, que ela vai falar, eu não lembro exatamente a frase, mas ela fala sobre algo relacionado que as nossas escolhas evidenciam as nossas preferências. Então, se eu estou fazendo escolhas que não tem nada a ver com Deus, provavelmente a minha preferência não está nele. E provavelmente a glória também não vai estar. Então, a gente precisa começar a pensar e a analisar sobre isso nas nossas vidas. Sabe? Cara, o que as minhas escolhas têm mostrado? Eu estou caminhando em direção a Deus ou eu estou caminhando contrário a Ele? Eu tenho dado glória a Deus, eu tenho atribuído a tudo que acontece de bom na minha vida a Deus, ou talvez eu atribua ao fato de eu ser inteligente, ao fato de eu fazer boas escolhas, sabe? E a gente pode ver isso na história de Abraão. A gente vê que Deus faz uma promessa para Abraão, que ele teria um filho, certo? E Abraão já era velho. Só que Deus falou, então ele tinha que crer. No meio do caminho, Abraão tentou ali dar um jeito com as mãos dele de fazer acontecer a promessa. E aí ele tem Ismael, que não era o filho da promessa, e depois ele vai ter Isaac. No final das contas, Deus fala para ele, vai lá em tal monte e sacrifica Isaac. Cara, era uma promessa, era um filho. E Abraão pegou Isaac e falou, vamos ali fazer um negócio. Vamos ali. E eles foram.
Cara, imagina a gente não tem filho, né? Mas imagina uma coisa que é muito importante para você e Deus falando, abre mão disso aí, sacrifica isso aí. E a gente vê ali que Deus não estava tentando ver se Abraão confiava nele, se Abraão amava a Deus. Deus sabia que ele amava, mas Deus estava querendo ver se a promessa que ele tinha feito e cumprido não tinha se tornado um lugar de idolatria na vida de Abraão. E realmente não tinha se tornado, porque Abraão estava propenso a sacrificar Isaac. E eu fico pensando, cara, eu acho que eu já falei isso aqui, mas tem coisas que eu não consigo imaginar eu abrindo mão. E provavelmente, se eu imagino isso, se eu penso isso, é porque essas coisas tendem a ser mais importantes do que Deus na minha vida. E aí, provavelmente, eu estou colocando a glória que é de Deus em outro lugar, sabe? Lá quem é do Clube do Livro, não sei se vai lembrar, mas quando a gente leu a Carta aos Pecadores, na Carta aos Idólatras, o Douglas faz um comentário muito legal, que vai dizer, o pastor Timothy Keller, não faço ideia de quem seja, traz uma definição interessante sobre idolatria. Para ele, o ídolo é tudo que passou do status de bom para indispensável. Ou seja, aquilo que você afirma não conseguir viver sem. Cara, eu consigo pensar em muitas coisas, eu não sei vocês. Quantas vezes a gente fala, cara, eu não consigo viver sem celular, eu não consigo viver sem internet, eu não consigo viver sem aquilo. No meu caso, eu falo muito, eu não consigo viver sem airfry. Gente, eu sou viciada em airfry, a minha cozinha é baseada em cozinhar na airfry. E aí eu fico pensando, cara, será que eu realmente não consigo? Porque a única coisa que deveria ser indispensável e que deveria ser suficiente na minha vida é Jesus. E o resto é o resto. E o resto, tanto. Mas, voltando, é isso, sabe? O único que é indispensável, o único que é suficiente é Deus, cara, é Jesus. Então, se a gente tem, talvez, colocado as nossas preferências em outro lugar, provavelmente a gente tem realmente tirado o foco, tirado a glória que é de Deus e dado para outras coisas. E lá em Êxodo, vai ter uma historinha lá que vai dizer que Moisés tinha meio que sumido, deu uma de ghosting, e o povo estava desesperado, tipo, cara, cadê Moisés? Arão, cadê Moisés? E nada de Moisés aparecer. E, diante disso, eles simplesmente acham que eles podem... eles pedem, né, para Arão, né, no caso, construir um bezerro de ouro para que eles adorassem. E aí, em Êxodo 31:4, vai dizer assim, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. E aí a gente faz uma pausa. Como assim, tiraram vocês do Egito? Primeiro, eles atribuem Moisés a terem tirado eles do Egito, mas Moisés tinha ido em outro lugar e estava demorando, e ele estava impaciente. E aí eles constroem um bezerro de ouro para dar glória, para dar honra àquele bezerro, no lugar de Deus, no lugar que era totalmente de Deus. Foi Deus que falou, Moisés faz isso, isso e isso, Moisés isso. Moisés foi conduzido por Deus, e a glória naquele momento não tinha sido dada a Deus. Primeiro tinha sido dada a Moisés, e naquele momento estava sendo dada ao bezerro de ouro. E, cara, a gente vive muito assim, sabe? A gente demora para ver a mão de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente fala, não, é o destino. Não, é sorte. Sabe? Só que, tipo assim, a gente pede uma coisa a Deus e no final das contas é sorte. No final das contas eu sou inteligente. No final das contas eu sei fazer boas escolhas. Sabe? Não é bem assim. Então, lá em Êxodo 20, do 1 ao 3, Deus fala assim, eu sou o Senhor, o teu Deus, quem te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. E é que Deus está falando, verbalizando, afirmando que, cara,
não é para ter outros deuses. Eu sou o teu Deus. E ele fala isso para o povo, porque o povo não conseguia visualizar isso. E a gente realmente faz isso, cara, mas a gente precisa parar. A gente precisa começar a entender realmente o que é a graça e vivê-la, porque a gente pode entender a funcionalidade de algo e ignorar. Por exemplo, uma coisa que eu comprei ultimamente, que eu sei que vai ser provavelmente muito inútil na minha vida no momento, mas eu comprei. Eu comprei uma Alexa, não sei se vocês sabem o que é. É uma assistente virtual da Amazon. E ok, só que a gente vive no Brasil, e no Brasil só tem uma lâmpada, uma maçaneta, que custa R$1.000 e eu não vou comprar, e alguma coisa. Cara, eu entendo a funcionalidade daquilo, eu tenho aquele objeto, mas ele vai ser realmente útil para mim? Não. É igual o conhecimento da graça. Eu entendo o que é, eu posso visualizar, eu posso explicar para as pessoas. Eu comecei perguntando para vocês o que era graça, e vocês me falaram o que era, mas não adianta nada se a gente não vive ela. É a mesma coisa da glória. A gente entende que somente Deus é glória, mas se a gente não vive, é simplesmente um conhecimento vão. Os músicos podem vir para cá? E então, cara, eu quero começar te falando sobre isso, que tudo que nós façamos, que nós vivamos, todo o conhecimento que a gente tem, ele deve estar direcionado a Jesus. A gente precisa entender que Ele é suficiente, que tudo que a gente faz é para Ele, que a gente precisa viver para Ele, que tudo é através dEle. Seja uma mínima coisa, seja uma coisa muito grande, que Jesus está no meio e que a gente precisa colocá-lo no centro das nossas vidas, sabe? Que a gente precisa falar assim, pô, igual o povo falou, o povo estava pedindo para Moisés fazer alguma coisa, não sei o que lá. E aí, só que a gente precisa estar disponível, nós mesmos, sabe? Entendendo quem é Jesus, entendendo que um relacionamento com Ele é baseado em algumas coisas, como orar, ler a Bíblia, mas que essas coisas feitas com esforço, que essas coisas feitas sem amor, não vale de nada. Porque eu vi até uma pregação com as meninas que a gente faz célula, que o Luciano Subirá vai falar sobre performance e vai falar que, cara, Deus ele não quer que você vá, Ele quer que você queira ir. Sabe, às vezes a gente precisa entender isso, que Ele não quer que a gente esteja desesperadamente indo e fazendo, mas Ele quer que você queira ir. Como assim, Camila? Que a gente queira ir. A gente precisa estar com o nosso coração alinhado a Ele. Às vezes, realmente vai ser difícil ler a Bíblia, às vezes, realmente vai ser difícil jejuar, às vezes, realmente vai ser difícil orar, mas Ele quer que nós queiramos. E o Espírito Santo ajuda, sabe? Então, feche os olhos de vocês, comece a pensar sobre isso que eu falei aí. Você possa começar a orar. Não sei como tem estado a sua vida. Eu sei que realmente às vezes é muito complicado a gente estar focado e a gente realmente viver o verdadeiro evangelho. Às vezes a gente está muito preocupado em fazer da nossa forma, em conquistar nossos sonhos, conquistar nosso objetivo. E a gente começa realmente a tirar o foco dele. A gente começa realmente a tirar o foco de Jesus. Mas a gente precisa entender que realmente é tudo sobre Ele, é tudo para Ele, é tudo através dEle.